A razão principal de não iniciar dentro de uma casa de santo de qualquer nação, uma pessoa que é considerada um abiku, porque na realidade abiku é aquele espírito que desencarnou, que não ficou retido no corpo, aquele que consegue ser preso, solidificar sua reencarnação e ficar alguns anos, está dentro destes cultos de Emeri, de Emizan, de Apatobi, de Abikutuni e de Abigurum. Cada campo destes tem a sua ancestralidade, as suas folhas, o seu ofó, o seu encantamento e a sua maneira de proceder, e essas criaturas em 5 gerações de pai, filho, neto, bisneto e trineto, estas pessoas não podem passar por rituais que necessitem a raspagem da divindade, a raspagem do Ori, porque é fácil de entender. Essas criaturas, homens ou mulheres que estão dentro desse culto abiku, desse culto ancestral, não são iniciadas porque quando se pega um yaô masculino ou feminino, depois que se passa por todos os rituais, os ebós, os caminhos de ancestrais e assim por diante, o ritual de raspagem dentro das casas de santo indicam que aquela pessoa, naquele momento está sendo renascida para o santo. Aquela divindade, aquela criatura está morrendo para renascer como divindade. Quando o santo vai lá, seja Inkisi, seja o Vodum, seja o Orixá dentro de cada culto, vai dar o nome no barracão na hora do nascimento, aquela criatura humana morreu, ali nasce a divindade, naquele exato momento dizendo o seu nome, o Orunkó. Estas pessoas não são submetidas a ritual de raspagem, não é raspando santo que se resolve isso, que não tem nada a ver com orixá, ou se raspar tem o jeito certo de se raspar, não se tira o cabelo e uma série de outros detalhes e fundamentos, porque senão ela vai morrer pela segunda vez e não retornará mais, e nem sempre essa morte ocorre literalmente como a palavra determina, deitando futuramente aquele corpo no caixão, mas morre para a vida, os caminhos não abrem, as pessoas não vão conseguir mais nada, vão virar na realidade uns mortos-vivos. Então é este conhecimento que o zelador, a zeladora de santo, aqueles agans, aquelas equedes que estão dentro desse culto, desse ritual têm que conhecer, principalmente as pessoas que manipulam jogo de búzios, seja por Ifá, seja no Opelifá, seja no Fateifá, peneira, com os caulis, sejam qualquer outro jogo. As pessoas têm que ter conhecimento sobre este tipo ritual para entender este culto. Como chega a ocorrer o nascimento ou a manifestação de um abiku em uma gravidez? O Yoruba acredita que a ação do abiku ocorre por determinação do destino da mãe, ou por força de magia/feitiçaria, ou por condições acidentais. O professor Siquiro Salami e a profa. Doutora Iriakemi Ribeiro, na sua monografia Aedungbe, A Terra é Doce para Nela Se Viver, Rito na Luta contra a Morte de Abiku, definem essas condições acidentais como a aquisição inadvertida de um abiku por uma mulher grávida que não tenha tomado os necessários cuidados para evitar isso. Existe a crença de que uma mulher grávida, ao passar por determinados locais em que os abicus se estabelecem, se não estiver devidamente protegida, pode ver-se invadida por este espírito e tornar-se sujeita à gravidez de um abiku. Por isso cuidados especiais são tomados pelas mulheres tão logo tenham consciência do estado de gravidez. Não é raro que mulheres grávidas carreguem junto à barriga um ota, devidamente preparado, para evitar essa invasão por parte de um elegbe. Sacrifícios, oferendas e rezas são feitas também com o objetivo de evitar que uma mulher tenha filhos abiku ou que, grávida, venha a ser invadida por um deles. Deixando de lado condições acidentais ou efeito de magia/feitiçaria, temos observado que a ocorrência de abiku numa mãe invariavelmente repete uma história familiar que podemos reconhecer procurando os seus antecedentes. Ou seja, podemos procurar nos antecedentes familiares da mãe para constatar, invariavelmente, que este abiku vem se fazendo presente na família, geração após geração, em linha direta ou não. Outra questão interessante é que podemos afirmar com grande precisão que alguns odo de nascimento predispõem à ocorrência de elegbe. Assim,
temos que mulheres regidas pelo Odu Ogundabed, Ogunda mais Ogbe, são naturalmente predispostas a gerarem filhos Abiku e, identificadas, quando ainda não são mães, certas oferendas são realizadas e alimentos são lhes dados para prevenir a ocorrência. Ebo igualmente é feito nas situações em que já geraram filhos ou planejam gerar. Um preá é colocado acima da porta de entrada da casa e um peixe acima da porta de trás, para proteger os moradores da visita dos Elegbe que ali vêm em busca de seus companheiros. Neste caso, deixam de ter acesso ao interior da casa e levarão, no lugar da pessoa que vieram buscar, o preá e o peixe. Um Oren Egbe, cantiga dedicada a Aragbu ou Eri Igbo, orixá protector das crianças Abiku, fala-nos desse Ebo. Entendemos, assim, que Egbe é cultuado e louvado com a finalidade de defender as crianças da morte prematura e oferendas lhes são feitas para que desistam de levar os Abiku de volta para o Orun, sendo um de seus objetivos a questão da manutenção dessas crianças no Aie. Estabelece-se assim um jogo de forças entre Aragbu e a comunidade de Abiku que deseja levar seus membros do Aie, mundo físico, para o Orun, mundo dos mortos, mundo espiritual. Cultos e oferendas são realizados tanto para que a comunidade de Abiku abra mão de levá-los de volta, como para que Eri Igbo os proteja de serem reconduzidos à terra espiritual. Todas as pessoas nascidas dentro do Odu Ogundabed, homens e mulheres, devem cultuar Egbe. Entende-se também que quem o cultua evoca as suas bênçãos em benefício das crianças do núcleo familiar. Aliás, o culto de Egbe e suas festas trazem muita semelhança com as festas e o culto que se fazem para Cosme e Damião e que são, muitas vezes, confundidas com o culto do Orixá Ibeji. Este Orixá e Egbe, ou Aragbu, são de distintas naturezas, justificam abordagens e tratamentos diferenciados, têm formas particulares de serem louvados, são cultuados por diferentes razões e necessidades, e os seus cultos não podem ser confundidos sob pena de incorrermos em erro de fundamento. Por último, dois aspectos são importantes de serem nomeados. O primeiro, diz respeito ao que podemos chamar de comportamento peculiar da criança Abiku. São, certamente, crianças que se distinguem por este aspecto. Segundo, a resistência, na nossa cultura, que os pais têm em aceitar o facto de terem um filho Abiku e a dificuldade consequente em lidar com esta criança e todas as necessidades decorrentes da luta pela sua permanência no Aie. Cabe aí um importante papel para o sacerdote que pode ajudá-los a compreender a questão, dar-lhes orientação e acompanhamento durante todo o processo. O termo Abiku não se pontua apenas àqueles que nascem para morrer, como determina o conceito Yorubá, pois sendo assim todos nós seríamos Abikus. Costumo dizer, para exemplificar, que Abiku tem qualidade, ou seja, existem vários tipos de Abiku e formas de atuação e agregação, numa mesma concepção. Pode-se cuidar de uma criança Abiku, fazendo-a conviver normalmente entre os seus fazendo oferendas, ebos, tratamento do Ori que são capazes de reter no mundo o Abiku e de lhe fazer esquecer sua promessa de volta, rompendo assim o ciclo de idas e vindas constantes entre o Orun e o Aie, fazendo pactos também. Os Abikus têm influência na família, são poderosos manipuladores, videntes, espíritos envelhecidos, atitudes de adulto, etc. A energia de um Abiku pode rondar uma gravidez, muitos rompimentos e perda de bebê estão relacionadas, porém, não se pode confundir falta de cuidados e tratamento adequado na gravidez com Abiku. Quando o zelador observa através do jogo a presença de Abiku, o tratamento começa no ventre da mãe com as obrigações necessárias e ebos, através de Oxum, Ori, Esu, Egungun, Oxalá. Existem também os orixás Abikus Oxalá e Nanã, pois regem a vida e a morte nos dois planos de vida e energia, sendo assim, todas as pessoas de Oxalá e Nanã são Abikus, inclusive a própria iniciação os diferencia como especiais. Mas,
independente disso, outras pessoas de qualquer outro orixá pode ser da família Abiku, a família Koryu. Um conceito interessante, que vale uma reflexão é que, uma pessoa pode introduzir em sua vida o espírito Abiku, quando antecipa os seus ciclos naturais em função da ambição ou opções de vida. Isto a levará a tornar-se um Abiku, pois certamente terá a data da sua morte antecipada. Abiku é muito mais do que se pode imaginar, sem dúvida alguma, há conceitos, preceitos, ebos, etc., e deve ser tratado simultaneamente no mundo visível e invisível. Abiku é uma palavra de origem Yoruba-Nagô e na realidade um culto feito em território Nagô e que tem algumas diferenciações. Então nesses países Yoruba-Nagô, quando uma mulher dá à luz a uma série de crianças que são natimortos, ou seja, nascem mortos, ou que morrem em idade muito tenra, principalmente aquelas que morrem nos primeiros 7 a 8 dias, antes do umbigo. A tradição determina que essa criança não se tratou na realidade a vinda ao mundo de várias crianças diferentes daquela mulher. Crer-se que essas diversas aparições são da mesma criança, do mesmo espírito que recebe o nome Abiku, que quer dizer aquele que nasce e morre ou aquele que já nasceu morto e que se julga que está tentando o nascimento. Isso acontece por um breve momento e este espírito volta a Ie, o país dos mortos e encontrar-se naquilo que eles acreditam no Ilê-Samu, é na realidade o que se entenderia por céu, o éter, porque Orun dá um outro sentido, porque Orun é o céu das divindades onde habitam as divindades Uaba-Orun, aonde tem todo esse processo da tradição dos orixás, de modo que esse ser que está tentando nascer, passa assim um grande tempo indo e voltando para o seu lugar de origem e não permanecem encarnados por muito tempo porque causa muitas vezes grande desespero nos próprios pais que desejam ver os seus filhos vingarem, se tornarem vivos. Esses princípios do culto de Abiku se encontram principalmente entre os Akan, onde as mães dos Abikus são chamadas de Aomal, que quer dizer, é aquela que põe os filhos no mundo para que eles morram ou nasçam mortos. Os Ilus chamam os Abikus de Obanji e os Alçais de Danobi e o povo Fardi de Olsamarra, tudo isso está dentro do culto de Abiku. Essas informações encontradas a respeito dos Abikus formam 8 itens. São 8 histórias dentro do culto de Ifa, no sistema divinatório do povo Yoruba e estão classificados dentro dos 256 Odas e podemos dizer que estas lendas, estes mitos mostram que os Abikus formam sociedade no Aba-Orun, que quer dizer, o espaço, o Ilê-Samu, lá onde está o Orun. O Orun é uma camada onde habitam as divindades no culto Yoruba. O Orun para o culto Yoruba se divide em 9 camadas ao total. 4 camadas superiores, aquelas que estão no Ilê-Samu, lá em cima. Ilê-Samu, o céu. Essas camadas chamam-se Aba-Orun. A camada que está embaixo, próximo ao povo, a terra, chama-se Umbererim-Orun e a camada do meio, aonde hoje habitamos, entre a que está em cima, o Aba-Orun e o Emerim-Orun e o Emererim-Orun, chama-se Idjeshele-Orun, que quer dizer a camada dos vivos e essas camadas são presididas por uma divindade chamada Iadiaansa, que quer dizer a mãe que bate e corre quando são filhos meninos é o Loco que quer dizer chefe de uma tribo, para as meninas, mas é justamente o Alaie, o rei de Alaie, Lassi. Encontra uma floresta sagrada dos Abikus, aonde os pais de Abikus vão fazer oferendas para que eles permaneçam vivos e deem as alegrias desejadas. Segundo esses conceitos, quando essas criaturas vêm do céu para a terra, os Abikus passam os limites do céu diante do guardião da porta que chama Sonibodeorun e esse guardião é o Esodikse que guarda a passagem do que está em cima com o que está embaixo e seus companheiros vão com ele até o local onde eles se dizem até logo, os que partem declaram o tempo que vão ficar no mundo e o que farão encarnados. Se prometerem aos seus companheiros que não ficarão ausentes, essas crianças apesar de todo o esforço de seus pais retornarão através do Sonibodeorun para o seu local que para lá elas vão encontrar os espíritos, os amigos que por lá deixaram.
Contam os mitos que a primeira vez que os Abiku vieram para a Terra foi em Awaye e constituíam um grupo de 280, trazidos por Alawaye, chefe no Orun. Segundo o mito, cada um deles tinha declarado ao passar a barreira do Onibodeorun o tempo que iria ficar no mundo. Um deles se propunha a voltar ao céu assim que tivesse visto a mãe que iria gerar o seu corpo, um outro, ia esperar até o dia que seus pais decidissem que ele se casasse e um outro que retornaria ao céu assim que seus pais concebessem um novo filho, um que ainda não esperaria mais que o dia que começasse a andar. Outros prometeram respectivamente ficar no mundo somente 7 dias, até cair o umbigo, ou até o momento em que começasse a andar ou quando ele começasse a se arrastar pelo chão, ou quando começasse a ter dente ou ficasse de pé, ou seja, um curto período de vida reencarnado e o carinho dos pais, o amor que recebessem ou os presentes não seriam capazes de retê-los no Aie. Alguns assumiram o compromisso de que nem nasceriam. Esse pacto deveria ser cumprido e os seus companheiros no Orun manterem-se presentes na sua vida, interagindo no seu dia a dia, para que não o esquecessem e retornassem ao Orun tão logo o momento pactuado ocorresse. As histórias de Ifa nos dizem que oferendas são feitas com conhecimento de causa e que são capazes de reter no mundo estes espíritos Abicus e de lhes fazerem esquecer suas promessas de volta, rompendo assim o ciclo de suas idas e vindas constantes entre o céu e a terra porque uma vez que o tempo marcado para a volta já tenha passado, os seus companheiros se arriscam a perder o poder sobre eles e assim é que nessas histórias encontramos oferendas que comportam tracos de bananeiras acompanhados de diversas outras coisas como, por exemplo, um item diz que um caçador que estava à espreita no cruzamento do caminho dos Abicus lá na passagem escutou quais eram as promessas feitas por 3 Abicus, quando a época do seu retorno ao céu. Um deles prometia que deixaria o mundo assim que o fogo utilizado por sua mãe para preparar uma papa de legumes se apagasse por falta de combustível. O segundo esperaria que o pano que a sua mãe utilizava para carregá-lo nas costas se rasgasse. Terceiro esperaria para morrer no dia em que seus pais lhe dissessem que era tempo dela se casar e ir morar com o seu esposo. O caçador então vai visitar as 3 mães no momento em que elas estão dando à luz a seus filhos Abicus e aconselha. Primeira, que não deixasse se queimar inteiramente a lenha sobre o pote que cozinha os legumes que ela prepara para o seu filho, aquela sopa. Segunda, disse que não deixasse rasgar o pano que ela ia usar para carregar o filho nas costas e que ela usasse um pano de qualidade diferente. Terceira, para a mãe não especificar o dia ou a hora em que sua filha deveria ir para a casa do marido. As 3 mães então resolvem consultar a sorte no Ifa e lhes são recomendadas que façam respectivamente as oferendas de um tronco de bananeira, de uma cabra, de um galo e pedindo por meio destes subterfúgios que os 3 Abicus pudessem manter o compromisso de voltarem, desencarnarem, porque se a primeira estala um tronco de bananeira no fogo destinado a cozinhar a papa do seu filho antes que ele se apague, o tronco de bananeira cheio de seiva e esponjosa não poderia queimar e o Abiku vendo uma racha de lenha não consumida pelo fogo veria que o momento de sua partida ainda não havia chegado. A pele de cabra oferecido pela segunda mãe serviria para reforçar o pano que ela usaria para carregar o filho nas costas. A criança Abiku não vai achar nunca que esse pano se rasgou e não vai poder manter a sua promessa. Não se sabe bem o oferecimento de um galo, mas o Itan conta que quando chegou a hora de dizer para a filha já uma moça que ela deveria ir para a casa do seu marido, os pais não lhe disseram nada e enviaram-na bruscamente para a casa do marido. Nossos 3 Abicus não podem mais manter a promessa que fizeram porque as circunstâncias que devem anunciar a sua partida não se realizaram tal como eles haviam previsto diante da passagem entre o céu e a terra e estes 3 Abicus reencarnarão, eles não iriam mais morrer, eles seguiriam outro caminho.
comentando essa história com alguns detalhes porque ilustra bem o mecanismo das oferendas e de sua função. Não é o seu lado da lenda que nos interessa aqui, mas a tentativa de demonstração de que em países yorubas, a sorte, o destino, o caminho pode ser modificado numa certa medida quando certos segredos são conhecidos. Entre as oferendas que retêm os abicus na terra, que fortalecem a sua reencarnação, figura em primeiro plano principalmente os caminhos das ervas. Podemos falar de algumas delas: mamona vermelha, amendoeira, folhas de amora e de outras determinadas folhas como a abomina e assim por diante, a beldroega tanto a pequena como a grande, mas para isso tem que ter conhecimento para se proceder os rituais de maceração, de utilização. Os ofoque na realidade são encantamentos que são recitados e às vezes cantados para evocar esse tipo de força e fazer a solidificação no corpo daquela criança, daquela criatura, deste espírito ábico que quando vem para reencarnar promete que não vai ficar a sua própria mãe espiritual. Temos ainda duas plantas que são frequentemente utilizadas para reter os abicus, segurar essa encarnação e que não estão dentro dos ritos, das lendas, que é o olobotuje, que é uma trepadeira, e o opaimeri está dentro do culto da ancestralidade onde os abicus estão contidos porque Imeri é o primeiro caminho do abicu dentro da família de abicu de 5 caminhos, do Imeri, do Imizan, do Apatobi, do Abicutuni e do Abigurun, que estão dentro do princípio de tudo isso. Nascido para morrer / nascer e morrer / o parimos e ele morreu. A palavra abicu quer dizer a aquele ou aquela que possui. Bi ao nascer. Ico a morte. Sucessivos abortos numa mesma mulher, partos seguidos da morte da criança recém-nascida, morte de crianças ou jovens, repentinas e associadas a estágios significativos de vida, tais como mudanças nas fases de crescimento, aniversários, casamento ou nascimento do primeiro filho, são identificados como acontecimentos ligados aos abicu. A tradução literal é nascido para morrer, abicu, designando crianças ou jovens que morrem antes de seus pais. Há, portanto, dois tipos de abicu: o primeiro, abicu omode, designando crianças, e o segundo, abicu agba, referindo-se a jovens ou adultos que morrem, via de regra, em momentos significativos de suas vidas e sempre antes dos pais, apresentando nisso uma alteração da ordem natural que socialmente é aceita e entendida como aqueles que chegaram ao Aie, mundo físico, primeiro voltam ao Orun, mundo espiritual. Nessa questão, além da lógica natural, está presente a garantia da continuidade no Aie e a certeza da lembrança e do culto ao ancestral que deixa descendentes que recontarão sua história ao longo dos tempos, garantindo sua sobrevivência na comunidade. Aquele que nasce para morrer. Uma reencarnação que foi perdida por causa da criança, menino ou menina, que morreu, vai voltar a reencarnar, e quando reencarnar está dentro do culto de ancestralidade que é cultuado na África numa sociedade Oboni. Então nós temos toda uma geração que fala dessa ancestralidade, da reencarnação desse morto que não completou a sua reencarnação. Aí sim, isso é obtido através do jogo de búzios e do caminho de Ifá. Tanto o Opeliifá como o Fateifá, na peneira, é que vai saber da sua ancestralidade e a posição que você ocupa, porque as pessoas que têm esse tipo de problemas quando voltam eles têm um título dentro do culto de abicu chamado Emure, então esse Emure vai gerar outros. A cultura abicu aumentou muito nos últimos anos e hoje temos informações mais precisas, porque antigamente só se conhecia dois tipos de abicu que eram os dos gêmeos, um nasceu e o outro morreu, ou seja, aquele que precisou de alguém morrer para ele nascer, e também o caso que ao nascer a mãe morreu de parto. Esses eram os casos mais conhecidos nos caminhos de abicu. Hoje, o termo abicu está associado a uma parte muito negativa. No caso o abicu clássico, onde a mulher engravida várias vezes e sempre perde os filhos.
Nesse caso, normalmente o jogo pode apontar que ali existe um espírito ábico que vem à Terra e que morre seguidas vezes dentro da família. Isso é uma coisa muito complicada, muito negativa e muito triste para a família. Existem outros caminhos de ábico que são aquelas pessoas que, por exemplo, ao nascerem têm o parto difícil, crianças que são puxadas a ferro, que demoram a nascer, que nascem com o cordão umbilical enrolado no pescoço, que nascem com impelicarias. Essas crianças, na hora em que elas nascem, devido à aproximação da energia da morte, é como se toda a programação da vida dessa pessoa fosse acompanhada não apenas da energia da vida, mas também da energia da morte. Como as energias da vida e da morte são energias contrárias, então essas pessoas sempre têm muita dificuldade em ter a plenitude de sua vida e desenvolver plenamente o seu potencial na sua vida. Alguns exemplos de pessoas com esse lado negativo ábico: a pessoa nunca consegue ter uma estabilidade financeira na vida, sempre tem dificuldades, nunca conseguem. Para outras pessoas esse negativo ábico pode interferir na saúde, a pessoa tem sempre a saúde abalada. Para outros pode interferir na sorte de amor, a pessoa tem uma grande dificuldade em ser feliz emocionalmente, afetivamente, sempre tem um entrave, sempre tem um problema. Para cada pessoa esse negativo acontece em sua vida de uma forma diferente e isso normalmente vem de herança familiar, isso vem de problemas de família, de ancestralidade, tanto que é justamente com a ancestralidade, com a força de Yami e de Egun que são os principais métodos onde poderemos neutralizar essa negatividade, inclusive são indicados obrigações anuais. A pessoa uma vez por ano deve fazer um determinado tipo de body, determinadas ritualidades para manter esse negativo, esse carrego ábico sempre controlado para que a pessoa possa ter uma vida realmente plena e 100% desenvolvida em tudo que ela deseja e de acordo com o seu potencial.